E aí, taurinos, vamos fazer a nossa tiragem bônus e eu quero já dar um recadinho para vocês. Vocês já sabem do clube de membros, né? Então, quem quiser ver tiragens de amor e relacionamento na energia do baralho cigano, que é uma energia diferente, pelo menos para mim funciona assim, é uma energia muito mais direta, né? E a gente pega, enfim, energias diferentes, histórias diferentes lá. Por favor, entrem no clube de membros, é baratinho, eu vou ficar muito feliz de ter vocês lá contribuindo com o meu trabalho e assistindo aí as leituras para vocês, mais ali opções para ver se vocês conseguem ali encontrar a história que ressoa mais com vocês, tá bom? É só de vida amorosa lá, tá? A gente faz a leitura bônus, a leitura bônus continua, mas eu também queria passar um outro recadinho para vocês, que agora temos um Instagram, tá começando do zero, você vai entrar lá, vai ter quase ninguém lá, tá? Que eu comecei a postar ontem alguns rios de recadinhos aí do tarô, tá bom? E aí vocês vão ver lá, por favor, entrem lá para dar uma mão para mim, que eu vou tentar postar com mais frequência lá também, para atrair um público que frequenta mais o Instagram, que é diferente do YouTube, né? Para a gente ampliar aí o número de pessoas que assistem, que se beneficiam da tiragem de tarô, tá certo? Então, se vocês puderem contribuir e entrar lá, me seguir lá, eu vou ficar muito feliz. Eu vou deixar o link na descrição aqui, junto com todas aquelas informações que eu sempre deixo na descrição, vai estar o link do Instagram também, tá bom? Então vamos lá, gente, começar a sua leitura coletiva. Eu vou fazer uma leitura livre, porque essa semana eu fiz já daquele você e ele, né? Que é aquela leitura separada que vocês gostam. Fiz para todo mundo, né? Para ninguém ficar sem. E agora eu vou fazer uma leitura livre. Eu vou começar com um recadinho primeiro aqui do Oráculo da Lua, ver uma mensagem inicial para vocês. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva e intuitiva, ela pode ou não ressoar com você, então pega só o que te servir. Ela também vai poder estar espelhada, então na hora que eu estiver falando de você, se você achar que servir para outra pessoa da sua vida amorosa, você, por favor, inverta os papéis, tá? Então, pensa aí na pessoa da sua vida amorosa para a gente começar. Esse baralho é ruim de embaralhar assim, não consigo direito. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais fininho assim. Aí, agora foi um pouquinho melhor. E vamos lá, vamos começar. Tirar uma mensagem para os taurinos, para a vida amorosa dos taurinos. O que que nós temos aqui para passar de recado para eles? Vamos lá, o que que temos de recado para os taurinos? Olha lá. Seus sonhos precisam de um plano prático. Vamos ver por que que ele está falando sobre isso, hein? Tem algo aqui que você precisa ter mais pé no chão, né? Plano prático é ter pé no chão para poder realizar as coisas que você deseja, né? Não é só sonhar, não é só esperar, não é só torcer para que aconteça, não é só pedir para a espiritualidade, que a espiritualidade faz o seu papel, né? O papel dela, mas também você precisa fazer a sua parte, né? Então, ter um plano prático é botar a mão na massa, né? É saber que também existe algo a ser feito aqui no mundo material, no plano concreto, certo? Vamos entender um pouquinho. Vamos ver aqui uma mesa para vocês, uma cartas que vão servir de guia para nós aqui na sua tiragem de vida amorosa. Vamos lá. Vida amorosa de touro. O que que temos para falar sobre isso? Olha lá, Rainha de Copas, eu vou deixar um pouquinho para cá, tá? Rainha de Copas. Nossa, Seis de Paus. Rei de Espadas. Sete de Copas. E oito de paus, né? Você vê que o sete de copas já saiu aqui, a gente está falando justamente sobre seus sonhos precisam de um plano prático. O sete de copas é justamente sobre ficar preso em sonho, né? Em ilusão, em fantasia. É você ficar realmente perdido nesses pensamentos, né? Nessas possibilidades, sem de fato botar a coisa para funcionar. Mas vamos entender direitinho, tá? Porque a gente vê aqui na tua mesa, a carta central é o Rei de Espadas, né? Que é uma energia muito racional, uma energia muito decidida, né? Uma energia de clareza mental, de comunicação muito clara. Mas a gente vê que tem um casal aqui, olha. A gente tem um casal aqui, ó, tá? A Rainha de Copas e o Rei de Espadas. A gente pode estar falando já de você e da pessoa, da sua vida amorosa, que você está aí pensando nela, né? Porque essa tiragem é sobre isso. E entre esse casal, a gente tem um seis de paus. O seis de paus, ele é uma carta que fala sobre
vitória, conquista, mas ele também é uma carta de ego e reconhecimento. Muitas vezes, em tiragens de relacionamento, quando o seis de pau sai, a minha leitura é um casal que é visto, que é reconhecido, que é lido, visto e reconhecido como um casal, ou seja, é um casal assumido, né? Um casal que é visto como casal, tá? Então saiu aqui, olha, um casal com seis de paus no meio. Eu já vejo aqui, olha, um casal sendo assumido, um relacionamento sendo assumido, tá? Mas a gente tem uma carta das ilusões aqui e uma carta do oito de paus, tá? O que que pode querer dizer isso aqui? Que talvez você esteja se iludindo achando que será assumida ou assumido em um relacionamento e que você precisa de uma ação em relação a isso. Ah, é a ação de você buscar ser assumido? Não sabemos, vamos tentar entender. A gente sabe que você precisa de um plano prático. A gente entende aqui que talvez você esteja sonhando com isso, desejando isso, se iludindo talvez com isso, fantasiando isso, tá? Então pode ser que não seja algo real, seja algo que você espera, uma expectativa sua, tá? E aqui vem o oito de paus, que é uma carta de ação, de impulso, né, de agir. Vamos entender direitinho, tá? Eu vou pedir para clarificar o oito de paus, porque eu entendo que o oito de paus está agindo em função dessa tua ilusão aí. Vamos ver o que que é esse oito de paus aqui. O que quer dizer esse oito de paus nessa tiragem de touro na vida amorosa? Vou pegar mais um pouquinho aqui. Vamos ver. Olha, Imperatriz, Três de Copas e um Mago. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que querem um relacionamento, mas não têm um relacionamento. Talvez não tenha nenhuma pessoa específica. Pode ser que tenha uma pessoa específica, pode ter. Pode ser que tenha, tá? Mas é aquela coisa de ficar pensando, sonhando em ter um relacionamento, mas precisar agir no sentido de que precisa manifestar esse relacionamento, tá? Você precisa manifestar. Então, você precisa agir como? Manifestar. Como é que você manifesta? Saindo, socializando, encontrando pessoas, melhorando a sua autoestima, assumindo o seu poder, né? Essa carta fala sobre quem sabe o seu lugar, o seu valor, o seu poder, né? Quem tem autoestima em dia, tá? Então eu vejo muito que essa ação aqui que ele pede para você é uma ação de manifestar essa relação que você idealiza, que você sonha, que você espera conquistar, manifestando como? Encontrando pessoas, talvez você esteja aí, talvez no isolamento, né, sei lá, fazendo alguma coisa desse tipo, ou pelo menos, se você tem uma pessoa específica, é você frequentando os mesmos lugares que ela frequenta, dando oportunidade de encontrar, nem que seja casualmente, mas também colocando a sua energia em dia, a energia de imperatriz em dia aqui, tá? Então é importante isso aqui, tá? Então é praticamente esse oito de paus que está falando sobre a manifestação para dar a possibilidade disso acontecer, é o seu plano prático que ele fala que você tem que ter aqui. Gente, está refletindo as velas, tá? Deixa eu trocar de lugar. Peraí. Ah, não adianta. Essa aqui dá para eu mexer, mas essa outra aqui tá dentro da minha firmeza da cigana aqui. Eu não vou poder mexer. Deixa eu afastar essa aqui para não ficar tão. Mas essa outra aqui não tem jeito. Vai ter que ficar aqui. Bom, enfim. Mas é sobre isso, tá? O seu plano prático é essa ação do oito de paus, que é a manifestação dessa conquista que você espera ter, que você sonha ter, que você idealiza, que você fantasia, que você, né, fica ali sonhando mesmo com isso, né? Porque o sete de paus é essa coisa de ficar se iludindo, mas também assim é aquela coisa de você ficar fantasiando, como se fosse um desejo mesmo, tá? Então ele tá falando como é que você faz esse desejo virar realidade, fazendo o quê? Agindo, agindo de que forma? Manifestando, encontrando a pessoa nos lugares ou encontrando pessoas, estando em dia com a sua autoestima, certo? Então vamos lá, vamos pegar mais um pouquinho aqui. Vamos falar um pouco sobre essa outra pessoa. Qual que é a energia dessa outra pessoa em relação a você? Supondo que eu tô falando com as pessoas também que estão vindo aqui já mentalizando uma pessoa específica, tá?
Lógico que tem sempre a possibilidade de não ter a pessoa específica, mas eu sempre entendo que a maioria das pessoas já vem pensando em alguém, né? Eu vou pegar a energia dessa outra pessoa em relação a você neste momento, tá? Vamos lá. Dois de espadas, imperador, as de espadas, três de paus e 10 de copas. Então vamos ver, olha só, essa pessoa, ela não tem muita clareza sobre o que pensar de você ou sobre é como se ela não conseguisse tomar uma decisão no sentido de não saber se tem espaço, não saber se é de fato uma possibilidade, não saber se existe um interesse. Ela não sabe muito exatamente sobre você, tá? Você vai entender o que eu estou dizendo aqui, ó. Que nós temos o imperador e um as de espadas. O as de espadas é a clareza mental, é a verdade, é a sinceridade, é a transparência, é aquilo que está claro. E o imperador, que é uma energia de muita decisão, é uma energia firme, é uma energia madura, tá? Então a gente vê uma pessoa muito certa, muito firme, muito madura, tá? Mas que precisa de uma clareza para agir, uma clareza que ela não tem. Talvez ela esteja buscando essa clareza. Então é como se eu perguntei da energia dessa pessoa em relação a você. É como se ela olhasse para você e pensasse assim: nossa, taurino, taurina, interessante. Mas será que tem espaço? Eu preciso entender melhor, sabe? É como se ela já tivesse um pensamento em relação a você, mas ela não tivesse uma clareza em relação a você, tá? E aí ela pensa nisso como uma possibilidade, porque o três de paus, ele fala sobre olhar para novos horizontes, olhar para o futuro. Então é como se você se preparasse para caminhar um novo caminho, né? Então, quando ela está buscando essa clareza, ela está buscando por quê? Porque se ela tem essa clareza de que existe um caminho para ela seguir, ela vai caminhar, né, nessa trilha aí, né? Ela vai olhar para esse horizonte, ó, existe esse horizonte. Então, eu vou caminhar em direção a esse horizonte, tá? Porque temos aqui um 10 de copas. E o 10 de copas, eu não vou falar que ela ama você, porque não é sobre isso aqui ainda. Isso aqui é uma idealização, é uma visão, é aquilo que a gente pensa sobre o amor, pensa sobre um relacionamento, é aquilo que a gente deseja alcançar. Então, quando ela olha para o futuro, é isso que ela quer, certo? Mas para ela agir, ela caminhar nessa nova trilha, e ir para esse horizonte que ela consegue enxergar em direção a você para, né, viver um 10 de copas idealizado aqui, né, o final feliz, ela precisa ter uma clareza para tomar uma decisão de caminhar nessa direção, que por enquanto ela não tem, tá? Mas isso aqui mostra que a pessoa já enxerga você como alguém que é uma possibilidade de futuro na vida amorosa dela. Então, eu diria que a pessoa te olha com interesse, né? A pessoa olha você com interesse, olha com você como, poxa, aqui podia ter um relacionamento bacana, legal, né? Um final feliz, entre aspas, porque não é assim que a pessoa pensa, né? Tipo, um relacionamento bacana, vai ter uma coisa legal aqui, parece que tem. Mas espera aí, eu tenho que ter certeza, tem que estar mais claro isso pra mim, tá? Então é mais ou menos por aí. Vamos lá. Tá sabendo disso? Vamos perguntar pro Carol qual é a melhor atitude que você pode tomar, né? Ele já te deu uma dica ali que você tem que dar uma saída, né? Você tem que ter um plano prático. Mas como que isso se traduz assim em ação, né? Qual que é a próxima ação concreta que você deveria ter nessa situação, né? Porque a gente está falando aqui de alguém que parece que você tem interesse, tá? A gente está falando de uma relação que não existiu ainda, né? Não tem algo que talvez você nunca tenha nem ficado com essa pessoa, né? Vamos entender aqui, ó. Enforcado ou pendurado, né? Dois de copas, o carro, o quatro de ouros e o dois de ouros. Bom, o que que a gente pode falar aqui? Primeiro que central aqui tem o carro, tá? O carro é uma ação. A gente não pode falar que isso aqui não é um movimento. A gente já entendeu no oito de paus que você precisa de um movimento. O movimento vem se confirmando aqui. Você precisa fazer alguma coisa, tá? Não é só o esperar. Então, essa carta do esperar aqui é como se você tivesse já esperado por algum tempo, ou pensado sobre essa situação por algum tempo, sobre essa possibilidade de conexão com essa pessoa, sobre o interesse, né? E agora é a hora de agir, tá? Isso aqui também pode ser um período aí que você tentou tentou entender se você tinha espaço ou não, né? A mesma coisa que a pessoa está tentando entender lá, né? Mas de qualquer forma, é um romper, esse carro rompe essa inércia aqui,
tá? Então, o que você pensou sobre ter essa conexão, sobre conseguir ali ter esse vínculo, criar esse vínculo com essa pessoa, chegou a hora de você parar de pensar e começar a agir, tá? Ainda assim, ele pede para você ter um pouquinho de cuidado com você, tá? E ter jogo de cintura para lidar com a situação aqui, tá? Isso pode ser vários motivos, né? Pode ser por questões suas, pode ser por questões da pessoa, né? O que importa aqui é que ele está falando para você não ir assim de forma impulsiva, não ir mergulhando de cabeça. É uma coisa que você vai numa certa medida também se protegendo, né? Estabelecendo ali o que é importante para você se proteger, então pode ser os seus limites, né? Aquilo que é valioso para você, né? E você tendo jogo de cintura para saber fazer esse equilíbrio entre se proteger e avançar ao mesmo tempo, né? Então ele está pedindo para você, é quase que para você demonstrar. Talvez você esteja um pouco fechado, porque essa carta também fala de estar fechado, né? Talvez ele está pedindo aqui, esse movimento é para você romper isso, né? Para você se abrir um pouco, tá? Saber lidar um pouquinho aqui com a situação, saber se adaptar à situação, saber lidar com as suas emoções, saber lidar com as situações, mas você tá aqui. É central aqui o teu movimento, que é o que ele já falou. Você precisa de um plano prático, ou seja, você precisa de uma ação concreta, tá? Então, a gente já viu qual é a ação concreta, é socializar. Você precisa socializar, você precisa estar onde essa pessoa está, tá bom? Porque ela já te olha com interesse. Agora, não adianta ela, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você trabalha num lugar perto dessa pessoa e vocês almoçam todo dia no mesmo lugar, vamos supor alguma coisa assim. Aí você sabe que essa pessoa de sexta-feira faz happy hour no bar que tem no quarteirão atrás lá da onde vocês trabalham. Vai lá fazer um happy hour de sexta-feira, né? Por quê? Porque se você só vê a pessoa em um momento do dia, num momento que vocês não podem interagir, você não está dando oportunidade de vocês socializarem, de verdade, né? Então é criar oportunidades, tá? Nós temos aqui o mago criando oportunidades de socializar, tá? É sobre isso, a ação é sobre isso, não é você mandar um recado, não é você, né? Muitas vezes, principalmente se eu estou falando com mulheres aqui, né, que tem aquela coisa de eu não vou mandar mensagem primeiro, e eu nem vou entrar nesse mérito, se tá certo, tá errado, enfim, depende da situação. Não é sobre isso. É sobre você fazer uma aproximação, porque pelo que eu tô vendo aqui, a gente está falando sobre pessoas que estão em troca de olhares, que tá com interesse que ainda não é uma coisa íntima, não é uma coisa que é muito próxima, assim, sabe? Então é sobre você se aproximar mais para dar a oportunidade das coisas acontecerem, tá certo? Então é sobre isso. Eu vou pegar um conselho para vocês agora. Deixa eu pegar aqui. Eu tô lascada, gente, que minha cachorra, ai meu Deus, a minha cachorra comeu o meu óculos. Se antes eu já tinha uma dificuldade de ler o conselho para vocês, porque eu esqueci o óculos, mas de vez em quando eu tinha o óculos aqui comigo, agora pronto. Minha cachorra comeu meu óculos hoje, tô lascada. Comeu, quebrou o vidro, mastigou a armação. Agora até eu ir no médico de novo para fazer outra receita, para fazer outro óculos. Ixi, Maria, vai demorar. Vamos lá, mas eu vou tentar ler. Vamos pegar um conselho para vocês aqui. Conselho, conselho para os taurinos da vida amorosa. Uma energia nova, né, gente? Olha lá, o mestre Shaolin. Vamos ler aqui do mestre Shaolin. Já tirei essa carta antes. Seja gracioso com seus movimentos e ações. Eu acho que combina com o que a gente está falando, né? Você está precisando de ações, mas ele está falando de ser gracioso nos movimentos e nas ações. Espera aí, gente, que eu vou ter que achar aqui. Vamos ver. Achei aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Você está sendo guiado para fluir como a água, soprar como o ar e se conectar com suas intenções mais puras. Não sinta que precisa se apressar. Uma abordagem mais gentil será mais frutífera e recompensadora. Mova-se com sutileza e graça. Alcance objetivos, mas também pergunte a si mesmo como pode se mover com o fluxo da vida em vez de ir contra ele.
Você tem a capacidade de redirecionar seu olhar nesse momento? Consegue desacelerar? Ou gasta mais tempo para se acalmar e respirar enquanto avança? Tudo isso será extremamente benéfico para o que acontecerá a seguir. Gente, tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente está falando de você fazer um movimento e ele está te instruindo em como fazer esse movimento, né? Mova-se com sutileza, né? Tenha uma abordagem gentil que isso vai ser mais frutífero, né? Vá com intenções puras. O que mais que ele fala aqui? Seja capaz de desacelerar, não tenha pressa, né? Então, é sobre isso. Então, ele fala mais sobre você. Ele te pergunta: você tem a capacidade de redirecionar seu olhar nesse momento, ou você fica mais ocupando mais seu tempo em respirar porque você está com pressa, né? Enquanto respirar enquanto avança. Então ele está falando assim, você vai ficar assim na ansiedade de avançar depressa, ou você vai redirecionar o seu olhar para saber como agir e quando agir sem pressa, mas com um movimento sutil, com um movimento gentil, com um movimento mais fluido para alcançar seu objetivo, tá? Então é sobre isso, é sobre ir devagar e socializando, e se aproximando e criando uma conexão, tá? Não é sobre, vou lá, vou dançar em cima da mesa e vou ficar com o cara na primeira noite que eu encontrar. Não é sobre isso, tá? E os caras, por favor, também não é sobre beber todas e sair querendo pegar as mulheres todas. Se eu tô falando com homem com mulher, os dois, falando com homens e com mulheres, por favor, sejam gentis, sutis e calmos aqui no processo, sem pressa nesse processo, porque é sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. É uma energia bem nova para touro. Normalmente não é sobre isso que sai, né? Tá vendo como as coisas vão se renovando? Muita gente reclama, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, porque a gente fica um período sempre estagnado numa energia. E as energias vão se renovando conforme vou passando o tempo. Então você pode ver que no período do aniversário dos taurinos, ficou muito preso na mesma coisa. No período anterior também ficou preso em uma certa energia. Agora estamos no momento posterior e a energia já virou, já mudou. E é assim mesmo, tá? Então é sobre isso, gente. Não se esqueçam então de se inscrever no canal. Se precisar de mim, meu link tá na descrição desse vídeo. Se inscrevam no clube de membros que vocês vão gostar muito e, por favor, me sigam lá no Instagram, tá bom? O link tá aqui embaixo pra gente começar a movimentar aquela outra rede social lá, tá certo? Obrigada, gente. Até a próxima.